A loira desviou o olhar com desagrado, enquanto a mulher disse se a situação não mudasse, eles ficariam sem comida, suprimentos e a taxa de criminalidade só aumentaria. Ela acredita que eles não podem permitir que isso aconteça. A menina se virou para encarar seu interlocutor e disse a ele que os cavaleiros foram obrigados a impedir isso. O militar de olhos verdes franziu a testa, como ele afirmou, em voz alta, que o mais óbvio solução foi eliminar os bandidos. A mulher descansou as mãos na mesa de madeira e lembrou à garota que todos os seus problemas começaram desde o momento em que seu senhor deixou os pobres Depois entrarem. do qual ela novamente Informaram-na de que eram obrigados a agir. Auguste bateu na mesa o mais forte que pôde, como a mulher disse que eles tiveram que expulsar os vagabundos. Olhando para a ilha a sério, ela aconselhou observar o que ela disse. Enquanto isso, o desejo assustado saltou para longe da porta. Gotas de suor escorreram pelo rosto preocupado do tenente. Sentado em uma cadeira de madeira, a menina olhou com raiva para a noite. Ela acredita que ele não tem o direito de falar da misericórdia do Senhor. De tal forma, assustado, a mulher curvou-se diante dela e pediu desculpas. Ela admitiu que cometeu um erro terrível, cedendo às emoções dela. A loira veio até a janela quando ela levaria sua opinião em consideração. Depois do qual, a garota disse a ela que ela estava livre, pressionado contra a porta da frente. Os protagonistas não esperavam que eles já haviam terminado a conversa. O cara rapidamente voou de volta contra a parede. Quando uma mulher saiu do escritório, Ilha disse aos agentes que, com sua permissão, ela estava deixando. A mulher olhou para o desejo sem expressão. Ela perguntou a ele quem ele era. O tenente franziu as sobrancelhas, quando o protagonista revelou que ele era o conselheiro do senhor. Aileen lembrou desse cara. Deixando para trás, ela passou por ele. A mulher o aconselhou a ser um vagabundo. Para não ficar arrogante, o cara bateu desajeitadamente na porta do escritório do comandante. Quando ele aquela ilha não gostava de sem-teto. A garota olhou para o personagem principal. Entrando no escritório, ele disse, relembrando que eles não se viam há muito tempo. Perguntou sobre suas feridas. Auguste tinha um pequeno sorriso no rosto. Como ela relatou que estava bem, a heroína pulou de sua cadeira, enquanto o desejo verificava com ela sobre como sua tarefa estava indo. Naquele momento, a loira pediu para ele sair. Vestido com uma camisa verde, o cara olhou sem jeito para o comandante, que o convidou para conversar lá fora. Os telhados da cidade estavam cobertos de neve. Neve branca. Uma mulher estava varrendo a entrada do prédio. Ela segurando uma vassoura nas mãos. Levantou a cabeça surpresa. Os caras vestidos com capas de inverno se aproximaram dela. E quando eles os viram, a mulher chamou o comandante. Ouvindo isso, a menina lembrou que ela pediu para não ligar para ela. Que a trabalhadora colocou as mãos no cinto. Como ela chamou a Auguste, o protetor da cidade. Ele perguntou se ela tinha vindo para biscoitos. Ao qual ela recebeu uma resposta positiva. A heroína sorriu sem jeito, quando a mulher pediu para ela nem tentar dar dinheiro para os produtos assados. O trabalhador entregou 2 sacolas fechadas com um selo vermelho. Ela disse que também deu biscoitos para o personagem principal. Cremoso se sentiu desconfortável quando a mulher piscou e pediu-lhe para cuidar bem de Auguste. A morena não esperava que ela o considerasse. O namorado do comandante, vendo a reação dele, o funcionário assumiu que era o segredo deles. O rosto do cara chocado ficou vermelho quando ele começou a negar. Mas a mulher só disse a eles, foi bom ser tão jovem. O cara preocupado olhou para a garota. Quando ele pediu a ela para dizer algo, um sorriso astuto apareceu no rosto de Agnes. O personagem principal
enlouqueceu. Quando a loira agradeceu à mulher por também dar biscoitos para o namorado. Ouvindo isso, a trabalhadora disse em voz alta que não podia ser enganada. A morena estendeu as mãos. Quando a heroína lhe deu a bolsa, ela agarrou as mãos de Desire bruscamente. Segurando-o, a garota olhou para o personagem principal. Depois do qual, ela o chamou de namorado. Deixou para trás, a mulher acenou, depois que os caras... Neste ponto, a morena começou a se preocupar que o trabalhador os tivesse entendido mal. Ouvi essas idades, disse a ele que não há necessidade de explicar tudo para todos. Os caras subiram ao topo do castelo, em que estava um cavalo. A menina lembrou que o personagem principal perguntou a ele sobre a tarefa. Depois do qual, ela admitiu que o que ela estava mais preocupada sobre ele era a segurança pública. Enquanto come biscoitos de chocolate, a loira disse que lidou com menores crimes em cada distrito e ela enviou criminosos mais sérios para a prisão central, mas ela acredita que este não foi o principal solução para o problema. Desejo olhou para a garota parada na cerca. Quando ele esclareceu que progresso ela estava fazendo agora, idades disseram que apenas 30% do personagem principal lembrou da batalha com a tribo. Quando a menina relatou que eles foram capazes de concluir rapidamente a tarefa de Estebans. Um momento surgiu na cabeça do cara, como uma criança sem teto estava sentada ao lado dele, enquanto executa mendigo, que era muito mais difícil para eles. Agish acredita que há outra Além da razão aplicação da lei ouvir isso, desejo acordado, que eles estavam perdendo algo importante. Segurando o queixo, a morena pensou no que mais eles precisavam fazer. Ele franziu as sobrancelhas pretas. Como ele percebeu que, para limpar o mundo das sombras, eles devem corrigir as decisões erradas tomadas no passado. Desejo ficou muito surpreso no momento. Quando se deu conta dele, ele se lembrou que eles tinham esquecido a pessoa mais importante. O acidente foi ouvido atrás da grande porta de madeira. De repente, se abriu e o desejo entrou na sala gritando. Jeffrey, junto com Lilica, quem ele estava segurando em seus braços, virou e a criança exclamou que era desejo. A menina ficou em um banquinho e ficou na ponta dos pés, alcançando mais alto. O cara perguntou à cozinheira como ela estava. Se ela estava ajudando com o trabalho, ao qual o homem respondeu que ela era jovem. Mas ela estava indo bem. Lilás mexeu a comida na panela. Com um olhar muito sério, Jeffrey acrescentou que ela era um pouco pequena. E a morena confirmou que isso era um problema. O homem cortou um grande pedaço de carne. Com um olhar concentrado, ele perguntou: "O cara quer saber sobre o senhor." Desejo olhou para ele e confirmou, pedindo-lhe para contar-lhe tudo sobre ele. Jeffrey pegou um pedaço de carne e perguntou por que ele estava perguntando a ele. Ele era apenas um desejo do chefe. Gritou com isso, que não havia necessidade de dizer. Ele ouviu que o homem era seu velho amigo. O velho de repente se virou com raiva e jogou uma faca no cara surpreso, gritando que é melhor esquecer o que ouviu. Lilka, saltando em seu banquinho, disse que já tinha terminado com o molho. E o cozinheiro disse a ela para movê-lo para o lado, acenando com a mão e segurando uma colher longa na mão. A menina pediu desejo de ajudá-la. Ele concordou que Jeffrey estava inclinando-se e pensando que ele realmente não queria falar sobre isso. Mas não importaria se o desejo descobrisse. O homem cerrou os punhos exalando. Ele disse ao assistente que isso era tudo por hoje e ela poderia descansar. O cara se virou de surpresa e Lilás apontou com a mão e disse que ainda havia trabalho sobrando, mas que o cozinheiro disse a ela para não se preocupar. Desejo faria o trabalho para ela. A morena se virou de surpresa, perguntando novamente, desagradavelmente,
E o assistente agradeceu. Entre as prateleiras da cozinha, um homem podia ser ouvido se perguntando por onde ele deveria começar. Tabaco estava fumegando no cachimbo, exalando fumaça. Jeffrey sentou atrás do cara mexendo a panela e disse que conheceu Wilhelm na Cidade Santa. Então ele era um desejo cardial, sorriu inteligentemente, dizendo que, enquanto o cardeal e depois cantarolou de surpresa, voltando-se para o homem calmo, ele perguntou com espanto. Ele quer dizer que serviu diretamente ao Santo Papa. O cozinheiro disse que ele mesmo ficou surpreso. Então, ele se lembrou de edifício cinza e disse que naquela época ele possuía um pequeno restaurante na cidade. Wilhelm frequentava. Havia um prato de carne e vegetais na mesa. E a pergunta foi ouvida, que o jovem Jeffrey olhou surpreso, polindo seu copo e perguntou. Ele é um cardeal. O homem tomou um gole de sua caneca e perguntou o que ele não disse a ele, e recebeu uma resposta negativa. O muscular homem de cabelos claros colocou a caneca na mesa e disse, com um sorriso, que era apenas um título. Não o deixe tenso, o dono do estabelecimento, parado atrás do balcão, perguntou o que exatamente por causa de seu status. Um homem teve que se esgueirar lá para tomar uma bebida. Wilhelm, segurando uma caneca, confirmou e disse seria um monte de problemas se alguém descobrir sobre isso, mas sua comida era muito mais saborosa do que a servida. Lá o homem não podia fazer nada sobre isso. O homem perguntou surpreso sobre suas habilidades mentais. Wilhelm riu alto, dizendo que é por isso que ele gosta daqui. Jeffrey confirmou que ele é um tolo. Um grupo de cavaleiros entrou na lanchonete, dizendo que hoje foi um grande dia. Jeffrey os cumprimentou e sugeriu que escolhessem um lugar confortável. E, sente-se, um dos cavaleiros continuou a contar a história. E o outro notou o homem surpreso e o chamou de cardeal Wilhelm. O loiro com uma caneca na mão se virou. As palavras da noite foram ouvidas, chamando seu camarada para pedir, na presença do cardeal. Wilhelm riu relaxadamente e disse-lhes para não serem muito formais. Mesmo em uma lanchonete como esta, o cozinheiro perguntou desagradavelmente: que outro restaurante existe? Os cavaleiros alarmados se entreolharam quando ouviram a oferta para relaxar e tomar uma bebida. 4 canecas de madeira bateram juntas em um brinde à saúde. Os cavaleiros, junto com Wilhelm, sentou-se em uma mesa redonda com garrafas e bebeu rindo. Jeffrey ficou surpreso ao ouvir a oferta de se juntar a ele, e se recusou dizendo que ele ainda precisava trabalhar. Mas ele foi persistentemente convidado. A noite caiu e as luzes nas janelas acenderam. Nas casas, uma bandeira vermelha com um símbolo de ouro estava acenando. Foi mantido alto. Pétalas rosas estavam voando como confetes. E gritos podiam ser ouvidos. O povo aplaudiu, gritando que o santo estado havia vencido, e louvando a deusa Ártemis. Pétalas rosa caíram no cabelo loiro do homem. Os cavaleiros entrando no portão olharam em volta, com alegria. Ele é depor, orgulhosamente sentado em um cavalo preto blindado. E o grito de vida longa cardeal Wilhelm foi ouvido sob um céu claro. Estava um rico palácio branco decorado com ouro. Wilhelm olhou para seu interlocutor surpreso, perguntando o que ele disse. O homem de cabelos compridos olhou para ele com calma e repetiu que ele não enviaria mais tropas para julgamentos. Guilherme estava sentado no chão, perto de um grande trono, de pé, em um estrado em que o Santo Padre se sentou. Investimentos. O cardeal objetou que, neste caso, as terras de seu povo seriam apreendidas. O homem disse que sabe, e é por isso que ele não enviará tropas. Ele disse que o julgamento isso é um castigo da deusa. A terra que ele vai será punida, de acordo com os pecados cometidos sobre eles. Wilhelm perguntou com espanto:
o que aconteceu com as pessoas que viviam nessas terras. O Santo Padre calmamente afirmou que não é a terra que será punida, mas as pessoas que vivem nele, pecadores que devem ser punidos. O loiro gritou que sabia que as pessoas morreriam. E ele não podia simplesmente sentar e assistir. O homem de cabelos compridos olhou para ele e ordenou que ele ficasse em silêncio, dizendo que tal era a vontade da deusa. O cardeal franziu a testa perguntando: ele está dizendo para abandonar as pessoas. O homem fechou os olhos respondendo que era verdade. Para eles, esta foi a decisão certa. Wilhelm bateu o punho no chão, gritando que isso era um absurdo. Sorrindo com raiva, ele olhou para o Santo Padre e perguntou: que tipo de Deus abandona seus seguidores? O governante olhou para ele sombriamente, dizendo que ele era o chefe Fimin. Luzes e armaduras imediatamente correram para o cardeal, quando ele ordenou a detenção imediata. Cavaleiros armados de Fermer cercaram Wilhelm. Ele os ouviu dizer que ele havia contradito o Santo Papa e ofendeu a vontade da deusa. O homem sentado no trono acenou com a mão e disse que, apesar disso, como um cardeal que serviu a deusa, desta vez o Papa o perdoa. Mas já que ele não pode aceitar a vontade dela, ele é privado do título de cardeal. Wilhelm franziu a testa sombriamente quando ouviu isso. De agora em diante, ele foi banido para sua cidade natal. A armadura brilhava com ouro. E o homem pensou realmente a vontade da deusa. Jeffrey exalou fumaça e disse que foi assim que ele foi exilado. Para este lugar, o homem abaixou a cabeça, dizendo que esse tolo conseguiu o que conseguiu, depois de tantos anos lutando pelo povo. Os olhos do cozinheiro se encheram de lágrimas. Ele disse que desde então nunca tinha visto Wilhelm da mesma forma que antes. O homem se lembrou de seu amigo rindo alegremente e repetiu que ele nunca fez. Jeffrey cobriu os olhos com a mão e pediu ao cara para cuidar de Wilhelm. Noite caiu no castelo. Desejo ficou na janela aberta e refletiu que ele era um homem tão impressionante, um herói que não lutou por fé ou doutrina. Mas para as pessoas o cara olhou para frente, perdido em seus pensamentos. Ele pensou que se o Império Sagrado não tivesse caído por causa do mundo das sombras, então seu nome teria sido imortalizado na história. Livro Desejo olhou pela janela e pensou sobre a escolha que Wilhelm havia feito, que foi apagado para sempre das histórias. O vidro brilhou da luz da rua. O cara parado na janela ouviu uma batida. Ele se virou surpreso. O homem bateu na porta da sala. O cara a reconheceu, cabelo curto. Morena ficou na porta e chamou meu senhor, dizendo que ela tinha algo para dizer a ele. Ele poderia dar a ela algum tempo. Uma garota de armadura e uma capa estava na frente da porta, dizendo que ela era uma cavaleira balística da ilha. O quarto tinha um teto abobadado de madeira. Aileen ficou de joelhos com a cabeça baixa e disse: Glória para Everar. Um homem tomou a xícara de chá e disse a ela para levantar a cabeça. Wilhelm levou o copo à boca, perguntando o que ela queria dizer a ele. A noite disse que o capitão Auguste estava muito ocupado. Então ela foi designada para relatar a ele sobre a atual situação de segurança pública. O homem estava sentado em uma cadeira ao lado da mesa redonda e disse ele tinha ouvido falar que muito trabalho havia caído sobre eles. Deixe-o continuar. A menina concordou. Aileen olhou para baixo, estendeu a mão e disse que tudo está descrito no relatório. Mas se você contar em detalhes, ela entregou ao homem uma pasta bordô, dizendo que houve 7 crimes cometidos, como incêndio criminoso e estupro, bem como 50 crimes menores. Wilhelm perguntou ao Desejo se ele poderia dar-lhe um relatório. O cara disse claro. Ele encontrou o olhar da garota, ela franziu a testa com desagrado. O cara pegou o relatório de surpresa,
mentalmente observando que ela apresentou com uma mão. A morena entregou a pasta para o chefe. E a garota continuou que a maioria de seus crimes foram cometidos por vagabundos. Wilhelm olhou para ela com interesse. Quando Aileen pediu para levar isso também, havia um pergaminho na mão do cavaleiro. Ela explicou a Lorde que esta era uma declaração pedindo para expulsar os criminosos. O homem franziu a testa perguntando por que ela estava dando a ele. A morena curvou-se segurando o pergaminho. E disse que expressava a vontade do povo. Wilhelm exalou, inclinando-se para trás, e disse que, como antes, os criminosos passariam por julgamento e receber a punição adequada. Aileen bateu o punho no chão e pediu permissão para adicionar. Wilhelm foi surpreso ao saber que as medidas que ele havia tomado antes eram muito macios e ineficazes. Eles precisavam de medidas mais sérias. A garota sentou-se de joelhos perto do trono. Abaixou a cabeça e disse que não importa o quanto eles melhorem a segurança pública, eles não serão capazes de melhorar a situação. Com os vagabundos, em particular, a área onde estão localizados não pode ser controlada. Wilhelm olhou para ela perguntando o que ela estava propondo. Para expulsar todos os vagabundos. Sem olhar para cima, Aileen respondeu que não. Ela simplesmente acreditava que não havia necessidade de mostrar misericórdia aos criminosos. O homem beliscou a ponte do nariz com os dedos, respondendo que ele levaria isso em consideração, e pediu para deixar a declaração sobre a mesa. Antes de deixar, o cavaleiro concordou. Ela colocou o pergaminho na mesa ao lado dos livros, e ouvi meu senhor pedir desejo de servir-lhe um pouco de chá. Ela se virou olhando para ele com um sorriso. A morena derramou o chá em uma xícara e franziu a testa. Uma pergunta foi ouvida no escritório sobre o que. O cara disse que era um vagabundo. A morena, sentada à mesa, virou-se e confirmou. O homem olhou para os papéis, perguntando o que ele achou dessa declaração. Wilhelm mostrou-lhe o papel, dizendo que gostaria de saber a opinião, do ponto de vista do vagabundo. Ele acha que é a decisão certa expulsá-los. Tarling com confiança começou a dizer o que ela disse. Mas então abruptamente ficou em silêncio. Ele cobriu a boca com a mão, pensando que ele deveria ter cuidado. Ao falar sobre armadilhas, ele ficou tenso. Enquanto o homem sentado na cadeira olhou para ele e, mentalmente, ordenou-se a pensar em como respondê-lo. Ele não sabe muito agora. E hesitação não vai ajudá-lo muito. O cara tirou a mão da boca e disse que havia alguma verdade nas palavras de Aileen. Com um aceno de sua mão, ele continuou que ele ainda acreditava que tais medidas eram excessivas. O homem repetiu o que disse ser excessivo, colocando os dedos na declaração. Wilhelm disse que, como o tenente Aileen, ele sabe que o crime é maior entre os vagabundos, mesmo que os cavaleiros trabalhem incansavelmente mantendo a lei. E a ordem tem seus limites. O homem continuou com concentração, que ele estava ciente da necessidade de medidas mais sérias. O homem se apoiou nos braços da cadeira, inclinando-se, e disse que parecia que não havia outra saída. Enquanto ele se levantava, ele disse que iria mostrá-los pelo exemplo, que sua misericórdia tinha um limite. Desejo, pensei muito, por que meu senhor fez tal cara? Desejo fechou os olhos dizendo que, se fosse esse o caso, então que tal começarmos expulsando os criminosos que estavam originalmente programados para serem executados? Ele abriu os olhos surpreso quando ouviu que sim. Isso é mais do que suficiente para um exemplo. O sistema disse a ele que o progresso nos vagabundos Quest diminuiu em 3%. A tarefa está 27% concluída. Ele olhou para o aviso vermelho em choque, perguntando o que aconteceu, voltando-se para o senhor. O cara pensou que se o exílio levou a um declínio,
Isso significa que o cara pensou que em tempos de caos, as pessoas precisavam de um herói. Ele refletiu que Wilhelm era um herói único. Nascido em meio a tais pedidos, Desejo imaginou Wilhelm em pé e uma jovem versão blindada parada atrás dele. O cardeal e toda a sua glória foram apagados, e os cavaleiros que ele levou foram dissolvidos. Apesar do fato de que ele foi exilado para sua terra natal, seu ideal de proteger o povo não desapareceu. O cara cerrou o punho, pensando que é assim que ele prometeu lutar pelo povo, mesmo quando ele perdeu tudo e foi exilado. Mas na história, ele provavelmente não poderia prever a invasão de Estevão. O cara imaginou como as pernas do cavaleiro começam a evaporar, espalhando-se em pétalas, e pensei que, como resultado, todos os suprimentos de comida foram saqueados. O cara franziu a testa e pensou ele ainda tentou não se afastar dos vagabundos e seu povo, o corpo da versão jovem de Wilhelm, espalhados em pétalas, sob tais condições e sob tal pressão. Só depois que ele jogou fora suas crenças, Lord Wilhelm ficou sozinho em seus pensamentos, em uma pose resoluta, somente depois que ele abandonou suas crenças. Ele chegou à conclusão que ele precisava deixar as pessoas no dia seguinte em uma sala, com grandes janelas. Carrinho de bebê disse que parece que Romantica não está aqui. Desejo que estava sentado ao lado dele. Respondeu que ele tinha certeza de que estava tudo bem com ela. Agnes olhou para ele e o de cabelo azul. Perguntou se ele não estava preocupado com ela. A morena disse com um sorriso que, claro que ele estava preocupado, mas eles estavam falando sobre Romantica. Bran exala dizendo que também é verdade, mas ele não consegue se livrar do que ela vai ficar com raiva deles. Depois o cara confirmou que ele prevê diretamente isso. Desejo olhou surpreso para a garota, que o chamou com calma. Disse que gostaria de ouvir a razão pela qual ele os coletou. Foi devido ao fato de que a execução, progresso diminuiu ontem. O cara fechou os olhos e disse que sim. Ele descobriu o verdadeiro problema dos vagabundos em uma história real. E agora ele vai contar tudo. Palavras foram ouvidas na sala, que agora estava claro por que o progresso havia diminuído. Carrinho cobriu a boca com as mãos, ouvindo a morena dizer que foi erro dele tomar tal aventura. Mas ele encontrou uma chave que os ajudaria a completar a tarefa. O cara disse com entusiasmo que era ótimo. O magiste, dobrando os braços no peito, perguntou novamente. Desejo entregou-lhes um pedaço de tecido com flores, para que eles pudessem olhar para ele, e ouvir palavras sobre como o lenço era lindo. Agiste, olhando para ele, disse que parecia muito caro. Desejo respondeu que não poderia ser vendido. Este lenço foi costurado por uma mulher, mas ela não tinha permissão para entrar no mercado, por causa de seu status. A garota perguntou o que exatamente era. Quando perguntou a ela se morena isso a lembrava de alguma coisa. O cara sentado em frente a ela agarrou um lenço, dizendo que era como julgar um livro pela capa. A loira olhou para baixo pensativamente. Bran disse que esta é uma classe beta. Assim como na academia, Gist perguntou novamente. E a academia, o herói segurava um lenço nas mãos, dizendo que é verdade que se vagabundos cometem crimes, eles deveriam ser punidos, mas eles não podem permitir que todos sejam perseguidos. Por causa disso, ele colocou o lenço na mesa. O homem de cabelos azuis olhou para ele e perguntou o que isso tinha a ver com a tarefa. Desejo, disse com um sorriso que ele entendeu isso. Ontem ele apresentou a cidade, dizendo se a tarefa estivesse ligada apenas aos vagabundos, então, expulsando-os da propriedade, resolveria o problema. Mas o mundo das sombras diz que esta é a escolha errada. Com um aceno de sua mão, o cara disse de acordo com seus amigos, acenando que
Ao contrário da história real. O problema com Estebão foi resolvido. E agora tudo acabaria diferente. Melhor solução deve ser encontrada do que expulsar os vagabundos. Os passos de um cavaleiro correndo foram ouvidos. Ao longo do corredor, todos se viraram ao ouvi-los. Chamando o comandante, perguntando se ela estava aqui, ele simplesmente pulou, voltando-se para a noite, perguntando qual era o problema. Ele gritou que estava no portão principal. Os caras olharam para ele com surpresa. Uma série de paredes fechadas subiu. O homem de armadura perguntou com espanto o que eles deveriam fazer sobre isso. O parceiro disse animadamente que não tinha ideia. Eles nunca foram preparados para tais situações. Ele apenas subiu as escadas correndo para eles, perguntando aos guardas o que aconteceu. Um dos guardas respondeu aos que se aproximaram que seria melhor para eles ver por si mesmos. Os heróis olharam para baixo em choque. Uma grande multidão de pessoas em capas de chuva, reunidos perto da parede, e uma pergunta foi ouvida em cima do muro. O que está acontecendo? Gritos e barulho pairavam sobre as muralhas da cidade. Muitos vagabundos estão entrando na cidade. De cabelo azul, tenta aquecer as palmas das mãos com a respiração. E a loira, de olhos dourados, olha para eles com desagrado. A multidão grita para eles abrirem o portão. Alguns deles estão com crianças nos braços, e eles pedem que deixem pelo menos as crianças entrarem. MC olha para tudo isso com um olhar lamentável. Ele fica bem na borda e vê uma multidão interminável de vagabundos que estão gritando alto para serem deixados entrar. E para abrir os portões agora, eles também gritam sobre o que lhes foi dito, que todos eles teriam permissão para entrar. Seus camaradas correm até o herói. Eles estão todos perdidos. O comandante noturno diz a ele que a situação é extremamente grave. E ele respondeu, dizendo que é ruim. A multidão furiosa grita e exige coração Rending-Li. Ele também disse que há muitos deles. Ele imediatamente ficou animado e fixou seu olhar sério em frente. Ele pensou que tinha acabado de encontrar a chave. Ele imediatamente se perguntou o que ele deveria fazer. E quantas provisões eles deixaram. E o que com o progresso de sua tarefa. Ele imediatamente cerrou os dentes, enquanto o espadachim olhava para ele suavemente com preocupação. Ele jurou, e ela se dirigiu a ele pelo nome. Ele imediatamente se virou. Alguém o chamou por trás. Um mensageiro se ajoelhou na frente dele e disse que uma mensagem havia chegado de seu senhor. Eles imediatamente se tornaram cautelosos, e o guerreiro continuou a falar e disse que seu senhor deu a ordem de aceitar a todos. Mas se o desejo estivesse lá, então a última palavra seria dele. MC exalou pesadamente, levantando a cabeça, e seu companheiro imediatamente ficou tenso e perguntou o que ele ia fazer. Ela disse que se eles deixassem todos entrarem, a segurança pública voltaria ao seu estado anterior. Ele dirigiu seu olhar vazio para frente. Ela continuou, e então ela gritou que isso comprometer a existência de todo o espólio. Depois de apenas uma breve pausa, ele concordou com ela. Ele pensou que, de acordo com a tarefa, eles devem garantir a existência contínua do Hever. Neron propriedade, os vagabundos que chegam. Continuou a invadir freneticamente a cidade. E gritar. Os cabelos azuis e loiros estavam perto do protagiste. Mas então eles se voltaram para ele novamente. Todos eles se voltaram para vós. 3 cavaleiros ficaram lá em confusão. Eles disseram que estavam esperando por suas ordens. E eles precisavam decidir algo rapidamente. Caso contrário, motins podem estourar. Desejo estava em completo desespero. Ele franziu o lábio em busca de uma resposta e permaneceu em silêncio significativamente. Imediatamente depois que ele exalou, ele deu uma ordem clara para abrir o portão. Os cavaleiros imediatamente repetiram em voz alta sua ordem. Um deles
Até colocou a palma da mão na cabeça, para que ele pudesse ouvir melhor. Eles gritaram alto para que os portões fossem abertos. As duas pessoas encarregadas do mecanismo começou a girar o tambor e apertar o mecanismo. Uma das pessoas, angustiadas, imediatamente estendeu a mão e apontou o dedo na direção da mentira. E chamou todos os outros para olhar. Os portões começaram a se abrir e todos imediatamente gritaram sobre isso com alegria. O conselheiro assistiu isso de um muro alto. Eles continuaram a invadir o portão e dizer que eles foram salvos, e ele apenas se virou para Gasti. Ele estava o mais deprimido possível. E ela estava preocupada com ele. Ele pediu a ela para seguir os vagabundos. Ela ficou um pouco mais séria e assentiu e disse que faria tudo ao seu alcance. O herói continuou a ficar na borda. Ele recebeu uma notificação que o progresso do vagabundo missão diminuiu em 15%. E, imediatamente depois disso, a tarefa está 12% concluída. Vemos casas na cidade alguns dias depois. Há grifos de pedra nos corredores. E lâmpadas estão queimando nas paredes. A missão do vagabundo está apenas 1% concluída. Todos os membros do alto escalão da cidade, reunidos em uma mesa com o Senhor à frente. A vela na mesa estava queimando ativamente. Um relatório alto foi ouvido dos Olhos Verdes, vice-capitão dos cavaleiros. Ela disse em voz alta que as noites não tinha mais tempo para manter a ordem. Comerciantes pararam de vir para a cidade. E além disso, eles agora não tinham suprimentos de provisões. De repente, começou a tremer. E ela continuou a falar e disse que foi tudo devido ao fato de que eles aceitaram. Muitos vagabundos eles estavam começando a tomar sua misericórdia como certa. Ela continuou seu relatório, com o rosto mais sombrio e zangado, e disse que a maior prioridade agora é o problema da falta de provisões. Nesta situação, eles não serão capazes de sobreviver ao inverno. E eles serão obrigados a expulsar os refugiados. Mickey imediatamente se levantou, batendo na mesa com um alarme. Disse em voz alta que isso não poderia ser feito, e sua expulsão foi contrário às crenças do meu senhor. O próprio homem, mais velho, apoiou a testa com 2 dedos. E fechou os olhos. O tenente exclamou novamente. E perguntou se ele sabia quais eram as crenças de seu mestre. Ela também disse que era sobre proteger não apenas os vagabundos, mas também seu povo. Ela ao lado de seu assistente. Um homem de cabelo loiro. Continuou a gritar com uma cara furiosamente zangada e perguntou se ele lhe pedisse para sacrificar as pessoas por causa delas, e então ela disse que ele estava pedindo a ele para se afastar da vida do pessoas que viveu aqui toda a minha vida e decidir a favor dos vagabundos. Os companheiros do herói imediatamente abaixaram a cabeça. E o próprio protagonista disse que deve haver uma maneira de ajudar ambos os lados. Ambos os lados se entreolharam. E os cavaleiros olhou repreensivamente para o conselheiro. E ele por sua vez, disse se eles tiverem a oportunidade de salvar todos, então eles deveriam tirar vantagem disso. Mas a garota de cabelos escuros, em resposta, só disseram que não tinham mais comida suficiente. E perguntou de que oportunidade ele estava falando. Ele imediatamente ficou nervoso e disse ainda mais alto que ele quis dizer que a expulsão não era a única solução para o problema. Ele bateu o punho na mesa e perguntou em voz alta por que ela não estava considerando quaisquer outras medidas. Ele estava completamente deprimido e tremendo. Seus companheiros estavam ainda mais preocupados. E o pequeno espadachim estendeu as mãos para ele e virou-se para ele com preocupação. E ele apenas repetiu uma e outra vez, porque isso era. Então o Senhor olhou para o desejo. E Aileen imediatamente disse a ele que então ele deveria oferecer algo. E também perguntou se ele queria oferecer
pelo menos algo que acalmaria os vagabundos, e resolver o problema com comida. Ela olhou para ele com desprezo, torcendo o rosto e dobrando as mãos. E disse a ele que ele não podia, que ele os estava protegendo. Simplesmente porque ele mesmo. Mas então ela foi interrompida pelo governante. Ele estava com raiva e sério. Ele disse a ela para parar, e também que isso era o suficiente. Todos imediatamente baixaram a cabeça. E ele continuou a falar. E disse que entendia que tudo estava devido à gravidade do problema. E pediu-lhes que não levantassem muito a voz. Todos imediatamente lhe pediram perdão, com preocupação em seus rostos. Ele olhou ameaçadoramente para o tenente e disse a ela conectar este assunto com a origem do herói. E ele também disse que se ela tivesse ido mais longe, ele não teria fechado os olhos. Ela fechou os olhos em alarme e abaixou a cabeça e disse que se desculpou. Ele se inclinou um pouco para frente e disse que, desde ele acreditava que eles foram capazes de salvar a todos, mas talvez ele estivesse enganado. E ele é grato a eles por compartilhar suas crenças. Mas ele pensa que eles não são mais, nessa situação, ser tão teimoso como agora. A equipe de heróis olhou para Helene, que abaixou as mãos, o desejo abaixou os olhos. E o Senhor disse a ele que ele era um homem inteligente. E também deve entender, ao qual ele permaneceu significativamente em silêncio. A vela queimou calmamente e encurtou consideravelmente. E ele continuou a transmitir e disse que havia chegado a hora de escolher uma coisa: ideais ou realidade. Ele levantou os olhos cansados para o topo